Boa noite, Boa noite, gente. sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Começar a nossa aulinha. Gente, acabei de me ligar numa coisa. Ai, mas tá bom. Eu não coloquei o slide de apresentação, vou ter que me apresentar verbalmente, então. Mas é difícil alguém não conhecer a Lorraine, né, gente? Pelo amor. Olha que tem muita gente que não conhece, hein? É. Ai, ai. Mas fique à vontade, Lô, o espaço é todo seu, é uma honra tê-la aqui com a gente, né? A gente sabe que o seu tempo é bem difícil, então, assim, é uma honra mesmo você estar aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar e aí fale o que você precisar falar, o que você precisa saber sobre essas estratégias de flexibilidade. Tá joia. Tá bom. Então, eu vou começar aqui, já que a gente já deu um tempinho para o pessoal entrar. Então, só me apresentando, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Lohane Bragança, eu sou psicóloga clínica, sou mestre em psicologia, em cognição e comportamento pela UFMG, e atualmente também me aventuro aí no mundo da neuropsicologia, faço especialização em neuropsicologia no Albert Einstein, e estudo principalmente o ensino de habilidades complexas no autismo, mais especificamente flexibilidade, que é o tema aí que eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês. O tema da nossa live de hoje, Super Live, é um tema que eu gosto muito e é pouco debatido, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias para promover flexibilidade de alunos autistas em contexto escolar, né? É um tema de extrema importância porque a gente sabe que o contexto escolar ele é o contexto em que as crianças passam a maior parte, né, um período importante ali do seu dia nesse contexto que é tão estruturado, né? Então a gente precisa pensar em estratégias para promover flexibilidade nesse contexto também. E para começar assim o nosso encontro, né, a nossa conversa, eu acho muito importante a gente revisitar alguns conceitos, né? Então, o primeiro conceito que eu acho muito importante a gente falar é sobre da onde que vem, né, essa inflexibilidade no autismo, da onde que isso aparece, né? Quando a gente pega lá o nosso queridíssimo DSM-5, né, o Manual Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais, e a gente pega lá os critérios de diagnóstico para uma pessoa receber, né, o diagnóstico de autismo, a gente tem dois conjuntos de sintomas, né? O conjunto de critérios A vai estar muito ali associado à interação social, comunicação social, e a gente tem o conjunto de critérios B, que é esse conjunto que está aqui no slide, que vai falar que para você ter um diagnóstico de autismo, você tem que apresentar no mínimo dois desses quatro conjuntos de comportamento aqui. Então, a gente tem os movimentos motores e estereotipias, né? Então, os movimentos repetitivos, insistência, mesmice, inflexibilidade e rituais, que é uma das coisas que mais aparecem aí no caso do TEA. A gente tem também os interesses intensos e restritos e e hiperreatividade a estímulos sensoriais, que sim entra nessa parte do conjunto de critérios. Então, eu gosto de começar comentando sobre isso, porque quando a gente estiver falando sobre rigidez no contexto do autismo, a gente vai estar falando de conjunto de critérios diagnóstico. Por quê? A rigidez, ela é uma característica transdiagnóstica. Então, a gente vê a rigidez em muitos diagnósticos, inclusive o TOC, né? No TDAH, muitas vezes vocês veem a presença de comportamentos rígidos, mas no caso do autismo, a gente vai ter isso como critério diagnóstico. Isso não aparece tanto em outros diagnósticos, né? A rigidez vai ser aqui um déficit, vai ser algo persistente, né? Uma característica de critério de diagnóstico mesmo. Então, dito isso, então entendendo de onde que surge, né, essa inflexibilidade no caso do autismo, e aí esse conjunto de comportamentos aqui, a gente vai reduzir ele numa classe que a gente vai chamar de comportamentos e interesses restritos e repetitivos, que é descrito pela sigla RRBIs, tá? E esses RRBIs,
a gente divide ele em duas subcategorias, que são muito importantes para a gente conseguir compreender a dimensão desses RRBIs no caso do TEA. A gente tem essa divisão entre RRBIs de ordem inferior e RRBIs de ordem superior. Qual que é a diferença entre eles? O RRBIs de ordem inferior vão ser associados a comportamentos motores. Então, a gente vai ver comportamentos repetitivos, não vai ter um componente cognitivo. Então, um exemplo desse tipo de RRBI de ordem inferior é, por exemplo, comportamentos estereotipados, STIMs, né, o flapping. Comportamento autolesivo pode entrar nessa subcategoria, né, a depender do contexto. Se você tem um comportamento autolesivo repetitivo, isso poderia entrar como um RRBI de ordem inferior. E a gente tem, por outro lado, o RRBI de ordem superior. O que é o RRBI de ordem superior? São aquelas rigidezes que são ditas mais cognitivas, né? Que vão ali passar por esse viés cognitivo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de compulsões, de rituais, de rotina, insistência a mesmices, interesses restritos, adesão restrita a regras, a gente vai estar falando desses RRBIs de ordem superior. E aí eu preciso que você saiba de algumas coisinhas sobre esses RRBIs de ordem superior e de ordem inferior. Primeira delas é que a tendência é a gente ter mais RRBIs de ordem inferior na primeira infância e isso diminuir ao longo do tempo. E a gente tem uma outra tendência do RRBI de ordem superior, que eles tendem a ser menos frequentes na primeira infância e piorar ao longo do tempo, ou seja, aumentar de frequência esse RRBI de ordem superior. E também tem um outro componente, além da idade, que impacta na presença desses RRBIs de ordem superior e inferior, que é a questão cognitiva, né? O que eles vão argumentar é que crianças com melhor potencial cognitivo, choquem, têm mais incidência de RRBIs de ordem superior do que as crianças que têm RRBIs de ordem inferior. Então, a gente tem esses pontos aqui que influenciam diretamente na presença desses comportamentos de interesse restritos e repetitivos, tá? Então, só recapitulando aí para quem está entrando, tem muita gente entrando aí no meio do caminho. Quando a gente estiver falando de autismo, a gente vai estar falando de comportamentos e interesse restrito e repetitivo, e que isso é um critério diagnóstico. E dentro desses RRBIs, a gente separa, divide em dois grandes grupos. O RRBI de ordem superior, que é essa rigidez mais cognitiva, e os RRBIs de ordem inferior, que são esses comportamentos mais motores. Dito isso, vamos caminhar um pouquinho. É importante a gente passar a olhar como que os indivíduos autistas eles vão conseguir, como eles vão relatar, né, o significado dessa rigidez, porque isso, gente, é pouco descrito na literatura. A gente não sabe, de fato, qual é o mecanismo subjacente desses RRBIs. Basicamente, o porquê que eles surgem. Né? A gente não tem essa resposta. A gente tem algumas teorias, né? Então a gente tem a teoria que vai dizer que esses RRBIs eles vêm ali de um déficit em flexibilidade cognitiva. A gente tem outra corrente que vai dizer que isso é um déficit não, né? É uma questão genética. Vai ter outra corrente que vai falar que é por conta de alterações sensoriais. Não há consenso. Como também não há consenso, né, a respeito da causa do autismo, né? Então a gente não sabe também o porquê desses comportamentos restritos e repetitivos. Então, escutar os autistas nesse contexto é muito importante para a gente compreender o porquê desses comportamentos e saber intervir de forma mais efetiva. E aí, pensando, então, nesse ponto, tem uma pesquisa, essa pesquisa de 2019, que avaliou com autistas adultos o porquê desses RRBIs, como que eles entendem, né, a presença desses comportamentos, né, qual que é a função desses comportamentos na vida deles, né? E aí eles chegaram em 5 grandes respostas. A primeira delas, regulação da excitação e atenção. Então, muitas vezes, comportamentos repetitivos, eles vão aparecer com o objetivo de manter a atenção naquilo que você está falando. Então, ele vai aparecer ali para regular a excitação e a atenção. E aí vocês imaginam o tanto que isso aqui é importante para o contexto escolar. Então, às vezes a gente está vendo uma criança lá emitindo muitos comportamentos repetitivos no contexto escolar,
e a gente não associa que muitas vezes aquilo é um formato, né, óbvio que precisa ser avaliado, mas pode ser um formato de regulação ali daquela excitação para que aquela criança consiga, de fato, se manter atenta às aulas, às explicações ali no contexto escolar. Então, isso é um ponto importante que tem um impacto diretamente na escola, né? A regulação da excitação e da atenção. A gente tem também a regulação sensorial, então todo mundo que trabalha com autismo sabe como que a questão sensorial ela atravessa todos esses sintomas do TEA. E aqui nos RRBIs não é diferente, inclusive a gente viu lá atrás que a questão da hipo e hiperreatividade a estímulos está bem associadas aos RRBIs, está até lá na parte dos critérios diagnósticos do conjunto de critérios B, né, que está associado a essa rigidez. Então, ele é um fato importante. Então, vamos ter pessoas argumentando que esses RRBIs, eles aparecem para bloquear estímulos sensoriais. Então, assim, se uma criança ela tem uma hipersensibilidade a estímulos auditivos, ela pode, por exemplo, criar rotinas rígidas para se esquivar de locais como, por exemplo, o recreio, o intervalo, que tem ali muito barulho. Então, a regulação, os RRBIs, né, por exemplo, insistência mesmice ou ritualístico, que é muito comum nesse contexto, eles podem aparecer, sim, com o objetivo de bloquear estímulos sensoriais, porque, né, pensando aí nessa questão da regulação sensorial. Então, esse é um outro objetivo que precisa, um outro significado, né, um outro ponto que a gente precisa se atentar quando a gente estiver com uma criança, principalmente, né, no contexto escolar aqui, apresentando esses RRBIs, então avaliar a questão sensorial, ela é importante. Regulação emocional, né? A gente vê também os autistas relatando que esses comportamentos, eles ajudam, né? Alguns deles, né? Não todos, que a gente está falando que é uma classe ampla de comportamento, podem ajudar na regulação emocional, como uma forma de regulação emocional que né, num formato, né, numa apresentação repetitiva. Então, os RRBIs, elas podem, né, principalmente os movimentos repetitivos, eles podem aparecer como um objetivo de regulação emocional. Então, olhem só para vocês verem. Os RRBIs, eles podem estar associados à manutenção da atenção, à regulação sensorial e à regulação emocional. Então, a gente precisa sempre se atentar a esses pontos que a gente está colocando aqui. A gente tem é, um outro significado que eu acho muito importante e que vai atravessar muito o contexto escolar, que é você ter, por exemplo, rituais para proporcionar a sensação de segurança e lidar com mudanças inesperadas na rotina, que é uma causa muito comum no caso dos RRBIs. E isso acontece demais, gente. Tem muitas crianças em contexto escolar que elas apresentam ali uns comportamentos ritualísticos, então sempre tem que colocar, eu atendi recentemente um caso, que ele chegava, ele sempre tinha que colocar a bolsa em tal lugar, depois que ele colocar a bolsa, ele tinha que fazer, era uma cadeia de respostas bem estabelecida ali, que se ele não fizesse exatamente como ele tinha organizado ali na cabecinha dele, ele se desorganizava, porque aquilo de manter aquela rotina ali do jeito que ele faz, proporcionava uma sensação de segurança. Uma criança que tem muita intolerância e incerteza, que a gente já vai discutir um pouco mais à frente. Então, alguns desses comportamentos podem sim estar associados com eles podem estar relacionados com essa sensação de segurança, né? E aí prever ali, para não ter, na verdade, mudanças inesperadas naquela rotina. A gente tem, por último, aí, né, o último componente das causas que os autistas vão falar para essa rigidez, eles colocaram gerenciar a comunicação social e interação social, aqui principalmente nos interesses restritos, né? Então, é muito mais fácil para o indivíduo autista falar sobre algo que ele tem um hiperfoco, um interesse, do que
falar sobre assuntos variados do interesse do colega. Então, ajuda, né, nesse processo de interação social. Gente, nesse sentido, os interesses restritos, eles podem ser bons aliados no contexto escolar. Se você tem uma criança com muita dificuldade, né, de interação, esses interesses restritos podem ajudar justamente gerenciar a comunicação social e interação social. Então, ele pode aparecer nesse contexto também. Então, a gente viu aqui 5 possíveis motivos para esses RRBIs, né? Que é a regulação da atenção, muito importante, principalmente para o contexto de sala de aula. A gente viu a regulação sensorial, que também, né, a gente percebe muitos comportamentos, principalmente de esquiva, tá? De experiências por conta dessa questão sensorial. Então, esses RRBIs podem aparecer nesse contexto, insistência a mesmices, ritualísticos. A gente tem também a regulação emocional, então, quando você está experienciando uma sensação ruim, então, passar ali a emitir respostas estereotipadas para se regular. A gente falou também da proporção de segurança, esqueci aqui, proporcionar segurança, né, que está muito associada a essa busca pela previsibilidade, que também é outro componente ali que está associado a esses RRBIs, e por último, gerenciar a comunicação social e interação social. Os autistas relatam que é mais fácil você conseguir gerenciar essa comunicação, essa interação social, utilizando ali esses interesses restritos, né, que é ali uma forma, né, um guia para você conseguir interagir ali e ter essa comunicação social efetiva. Facetas da rigidez. Entendido, então, que a gente descobriu, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu tenho aqui. Elas podem acontecer concomitante, os motivos? Provavelmente sim. Viu, Carol? A gente não tem exatamente uma certeza do que exatamente, mas eu gosto de trazer esses relatos, principalmente essas pesquisas subjetivas, porque isso nos guia. Então, por exemplo, se você tem uma criança lá com comportamento estereotipado, você poderia pensar pelo menos em 3 possíveis aspectos que estão envolvidos, né? Poderia ser a questão sensorial, poderia ser a atenção, né? Então, gerenciar a atenção, e poderia ser regulação emocional. Então, vale a pena a gente saber isso para a gente saber como conduzir nesse processo de intervenção, tá bom? Então, por isso que eu gosto de trazer esses pontos, porque eu acho importante. Então, a gente viu lá os RRBIs, depois a gente viu por que eles aparecem, e aí a gente entra num outro ponto que é muito importante, que poucas pessoas falam. Seria interessante a gente analisar essa rigidez como um traço global ou como facetas separadamente? Eu gosto de fazer uma analogia com habilidades sociais, né? Porque eu brinco que toda vez que eu entro no meu Instagram, tem alguma mensagem no meu direct assim, Olô, como que eu trabalho flexibilidade com a minha criança? E aí eu falo que é um análogo de você perguntar assim, Olô, como que eu trabalho habilidades sociais com a minha criança? Provavelmente, a primeira pergunta que uma pessoa, né, a primeira resposta que a pessoa daria é: quais habilidades sociais? Então, é muito interessante a gente passar a ter essa visão também da rigidez. E é o que os artigos mais recentes vão dizer. Não faz sentido a gente ficar olhando para a rigidez como algo global, como um traço global, e não avaliar as facetas separadamente, porque as intervenções para essas facetas, elas vão variar, entendeu? Então, por isso que a gente precisa olhar, ter uma visão multifacetária nesse sentido dessa rigidez, tá bom? Então, a gente vai conversar a partir de agora as facetas da rigidez, essas subcategorias da rigidez que é tão importante a gente saber para intervir de forma adequada. Deixa eu ver aqui que acho que tem uma pergunta. Ah, não, acho que é a Elisa respondendo. Primeira faceta que a gente vai conversar hoje, interesses restritos, muito comuns, a gente já sabe, né? É muito comum, né? No sentido de a gente percebe com muita frequência nos nossos meninos, que são interesses
que às vezes vão variar de incomuns, né? Então, pode ser interesses muito diferentes. Então, crianças que têm interesse em marcas de ar-condicionado, que foi um caso que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu tinha crianças que tinham interesse em logo, enfim, todos esses comportamentos, eles estão relacionados a esses interesses restritos, que podem ser incomuns e sempre eles vão aparecer com uma magnitude acima da média, se comparado com os pares, né? Então, se comparado com o desenvolvimento típico, vai ser um comportamento com uma frequência aumentada. E é interessante, gente, é que isso vai variar, por exemplo, entre homens e mulheres, vai depender do sexo também, né? Eu fiz um post recentemente no Instagram falando sobre isso, que aparentemente mulheres elas vão ter interesses restritos mais socialmente aceitos, enquanto os homens vão ter interesses restritos mais técnicos, assim, digamos, né? Mais incomuns do que as mulheres. Então, as mulheres podem ter interesses restritos, né? No caso do autismo, interesses restritos, mais socialmente aceitos, mas eles têm também, assim como os dos homens, uma magnitude acima da média e pode gerar sofrimento igual. Então, o interesse restrito ele vai aparecer aí tanto em homens e mulheres, e aí pode variar ali a questão do socialmente, né, o conteúdo daqueles interesses. A gente tem também insistência na mesmice ou comportamento ritualístico é o que mais acontece. Imagino que todo mundo já conheça um caso aqui que tenha isso. Então, o que é insistência na mesmice e comportamento ritualístico? Insistência na mesmice, gente, eu costumo dizer que a diferença para comportamento ritualístico é que insistência na mesmice ele é um padrão de comportamento. Então, a criança que senta num lugar, no outro dia ela vai sentar no mesmo lugar. Então, ela tem, ou ela sempre faz determinadas coisas de determinadas formas, né? Então, eu sempre tomo o leite no copo X, eu sempre faço tal brincadeira antes de almoçar. Então, ele é um padrão de insistência mesmice, né? Um padrão de comportamento de insistência na mesmice. O comportamento ritualístico, ele também é uma insistência mesmice, só que ele é uma cadeia de respostas. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontecia lá no meu consultório. Eu tinha um menino, por exemplo, que para sair da minha sala, do consultório, ele tinha que, no meu consultório tinha aqueles jump, sabe, de pular. Ele tinha que pular no jump, depois que ele pular, ele tinha que ir correndo até a porta. Chegando na porta, eu tinha que pegar ele, subir ele para ele olhar no olho mágico. Depois que ele olhou no olho mágico, eu descia com ele, ele pegava, colocava a mão na maçaneta, ele que tinha que abrir a porta para ele poder sair. Se ele não cumprisse esse ritual, assim, que essa cadeia com várias respostas, ele se desorganizava. Então, isso é um comportamento ritualístico. Insistência mesmo, isso ele é mais, nesse sentido, né, um padrão. Então, a criança sempre faz determinada coisa. Então, isso é a diferença de comportamento, de insistência na mesmice e comportamento ritualístico, mas sempre associado aí a esse desejo ansioso e obsessivo pela manutenção da mesmice. Eu sempre faço as coisas de determinada forma. Então, isso é insistência mesmice. Aqui tem outro que é assim, ó, cereja do bolo, e acontece com muita frequência no autismo, e fiquem atentos a isso aqui, a gente vai discutir lá na frente na parte de estratégia e intervenção. Intolerância e incerteza. O que é intolerância e incerteza? Vocês já devem ter ouvido falar, né, na a gente precisa dar previsibilidade para a criança, né? Porque ela gosta de previsibilidade. A previsibilidade, ela organiza. E, de fato, ela organiza. Mas por que essa necessidade de previsibilidade? Porque existe uma faceta da rigidez que chama intolerância e incerteza, que é essa dificuldade de lidar com a incerteza, de lidar com a mudança inesperada. Então, a criança ela tende a reagir, né? A criança, eu falo por vício de linguagem, tá, gente? Mas o indivíduo, ele tende a reagir negativamente a eventos incertos, tá? E isso aqui acontece demais, talvez vocês vão lembrar de alguma criança que vocês já atenderam ou que conhece, que assim, ela dá conta de flexibilizar, ela não apresenta só essa insistência na mesmice, ela até dá conta de mudar alguma coisa na rotina dela, mas ela só dá conta se você trabalhar com previsibilidade, se você dá previsibilidade. Se você mudar sem dar previsibilidade, ela se desorganiza, ela tem intolerância e incerteza, ela tem uma dificuldade de lidar com eventos incertos. E isso aqui é muito importante, gente, porque isso aqui está muito associado com ansiedade, tá?
Então, quando eu tenho uma criança que tem perfil de intolerância e incerteza, que tem essa busca muito grande por previsibilidade, sai tipo um sinalzinho vermelho assim que fica pitando assim na minha cabeça, ó, avalia a ansiedade, avalia a ansiedade. Porque a intolerância e incerteza não é à toa, ela também é um componente do transtorno de ansiedade generalizado, tá? Então, a gente vai ter essa intolerância e incerteza sendo muito associada aí com a ansiedade e com desregulações emocionais intensas, tá bom? Então, isso é um outro ponto que a gente pode comentar sobre a intolerância e incerteza. Bora para o próximo, mentalidade preto e branco. Gente, isso aqui é muito legal. Esse aqui, toda vez que eu faço isso aqui, eu lembro da Polly, ela não importa de eu falar, porque ela é a própria mentalidade preto e branco. O que que é a mentalidade preto e branco? Mentalidade preto e branco, gente, é a pessoa que é extremo nas avaliações de pessoas ou ações. Ela tem muita dificuldade de flexibilizar ali algumas convicções, alguns pensamentos, né? Seja ele de temas diversos, seja política, esporte, ela é muito extrema ali nas opiniões. Isso aparece muito em TEA nível 1, né, de suporte, que aparece assim, uma pessoa muito sistemática, e quando você vai ver a rigidez. Esses dias, esses dias eu escutei uma autista adulta falando assim, uma coisa que falam muito na comunidade TEA é que os autistas, eles têm uma grande senso de justiça. Eu falei, senso de justiça não, amor, rigidez, mentalidade preto e branco, que chama. Então, assim, é porque vai estar nisso, eles vão ser muito extremos nas suas opiniões. Então, isso está muito associado na mentalidade preto e branco, que é um traço dessa inflexibilidade cognitiva, tá? No TEA nível 1, assim, as crianças que têm mais repertório verbal, isso aparece com muita frequência. É o que aquelas meninas do livro Leve para Quem fala sobre as pessoas sistemáticas, né? Que vai estar muito associada a essa mentalidade preto e branco. A gente tem também o cumprimento de regras, aquela pessoa que tem muita dificuldade em aceitar as exceções às regras. Isso aqui é muito legal, porque a gente vê, né? Eu tenho umas crianças, por exemplo, que elas viram os próprios assim cumpridor de regras, né? Eu tinha um menino, por exemplo, que ele não podia atrasar nem um minuto de chegar na sala de aula, nas aulas. Quando chegava na sala, a professora falava, né? Não pode conversar enquanto eu estou dando aula. Meninos, façam silêncio. E aí, ele tem essa dificuldade contextual, né? De entender que, dependendo do contexto, se os meninos terminaram a atividade, pode conversar alguma coisa ou outra. Ele ficava ali igual um vigia das regras, assim, ó, a professora falou, não pode conversar, cala a boca. Isso eu já vi acontecer demais na escola, até porque as escolas, elas são um conjunto de regras, né? Então, a gente tem regras o tempo todo. Então, esse cumprimento de regras, às vezes, vai aparecer com muita frequência na escola, e aí talvez a gente precise trazer esse componente contextual para a criança, né? Então, falar assim, olha, a regra é não conversar, mas tudo bem se terminar a atividade, se você já terminou a atividade, a pessoa poder conversar. Então, trazer esse elemento contextual no contexto de dar essas regras na escola é bem interessante por conta desse cumprimento de regras. Existem dados sobre diferenças entre gêneros? Existe, eu fiz até um post sobre isso recente, Carol, lá no meu Instagram. Existe, e aí está muito atrelado, Carol, aos interesses. Por exemplo, os interesses restritos, eles podem ser nas mulheres mais socialmente aceitos, e aí, às vezes, até tem algumas pesquisas que falam assim, até desejáveis, até incentivado pela comunidade de alguns interesses. Não, então, tem mulheres que têm interesse, por exemplo, sei lá, em personalidade, em coisas de arte, e aí isso pode ser visto como uma habilidade e não como um interesse restrito. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, essa diferença. E também tem muito que as mulheres costumam camuflar, né? Está muito associado ao fenômeno lá do masking, de mascarar alguns sintomas, de alguns RRBIs, principalmente os estereotipados, tá? Os comportamentos repetitivos. Então, isso aparece também como sendo diferente no caso de mulheres e homens, né? Pensando na apresentação desses RRBIs. Vamos lá, um outro, gente. Isso aqui também é outra coisa que atravessa completamente o contexto escolar, né? Mas que as pessoas às vezes não associam, né? As fonos já falam isso, ó, mas não associam diretamente à inflexibilidade, a esses interesses restritos. Então, a gente tem
por exemplo, o literalismo, né? Então, o literalismo é essa dificuldade de compreender figuras de linguagem. Na verdade, eu costumo dizer que literalidade é a dificuldade de compreender aquilo que não é dito diretamente. Então, às vezes eu posso falar aqui uma coisa, né? Uma coisa metafórica, ou alguma coisa que está implícita, né? Então, tipo assim, a pessoa chega, né, com uma roupa muito estranha, e aí eu dou uma risada e falo assim, nossa, tá ótimo. Um tom de ironia. A pessoa entende que eu fui irônica. A pessoa que ela é literal, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue compreender aquilo que não é dito diretamente. Então, é um traço, né, dos RRBIs associado a esse literalismo. Aparece muito no contexto escolar, se a gente for parar para pensar que quando as crianças vão chegando, a gente tem uma mãe minha que ela fala assim, o maldito do quinto ano. O quinto ano é onde aparece a bênção do literalismo, porque aí, quando as coisas vão ficando mais complexas, mais abstratas, o literalismo vem com força, né? Porque é onde começa a cobrar coisas mais abstratas na escola e as crianças costumam ter mais dificuldade. Tipo, pelo contrário, vai falar, você está feia. Tipo, a pessoa entende isso, mas se a pessoa ela for literal, Neide, ela não consegue chegar nesse raciocínio. E aí é onde entra a RFT, tá, gente? A RFT ajuda muito nesse traço aqui, que é o traço do literalismo, porque ele vai trabalhar essa aprendizagem derivada. Bora para o próximo, coerência central fraca. Isso aqui ele entra muito como até uma teoria cognitiva sobre o autismo, né? Existem algumas teorias cognitivas do autismo, como a teoria da mente, déficit em teoria da mente, a gente também tem o déficit de coerência central. E o déficit de coerência central está muito associado a esses RRBIs, que vai dizer muito sobre essa dificuldade de compreensão do todo, a gente vai se ater mais a detalhes, né? Então, isso a gente chama de coerência central fraca, né? A capacidade da criança de se ater a detalhes e não entender, não compreender ali a essência do todo. Então, isso a gente chama de coerência central fraca e é associada aos RRBIs também. A gente tem um outro aqui que é um pouco polêmico, né? Que é o comportamento obsessivo compulsivo. O comportamento obsessivo compulsivo, gente, ele é muito parecido com o ritualístico que a gente viu lá atrás, né? Que é aquela cadeia de resposta que se repete. Só que a diferença aqui é que no obsessivo compulsivo a gente vai ter a obsessão. Então a gente vai ter a obsessão por trás daquele comportamento repetitivo, ali no caso aquele comportamento compulsivo, né? E as obsessões são ideias, imagens, impulsos ali que está persistente na cabeça da criança que faça com que ela tenha esse comportamento ritualístico. E é importante a gente saber isso porque tem algumas crianças que vão de fato apresentar esse obsessivo compulsivo e vão se beneficiar de intervenções baseadas na TCC, por exemplo, para toque. Tá? Então, assim, é muito parecido e às vezes é até comórbido. Eu tenho crianças, por exemplo, que têm diagnóstico comórbido de comportamento, de toque, né? Por conta desses obsessivos compulsivos. Estamos acabando. Vocês verem que olha o tanto de subcategorias que a gente tem dentro da rigidez e que a gente não se atém a isso. Então, é importante a gente saber todas elas para conseguir compreender melhor. O comportamento estereotipado, né, que é o comportamento repetitivo, que pode ser motor também, mas pode ser verbal, tá? Então, as ecolalias, elas podem ser consideradas um comportamento estereotipado também. E é um comportamento repetido, né, que vai se mantendo ali ao longo do tempo. As intervenções mais tradicionais da análise do comportamento, elas funcionam muito bem aqui nos comportamentos estereotipados, mas vale nota, né, vale ressaltar que nem todo comportamento estereotipado precisa ser alvo de intervenção, tá, gente? Existe uma super discussão ética a respeito disso, que a gente não, por exemplo, coloca comportamento estereotipado em extinção pelo puro prazer, né? Não, ele só se estiver causando algum prejuízo. Se for algo que não gera prejuízo, a gente não coloca para intervenção. Então, recapitulando aqui tudo que a gente conversou até agora.
A gente tem a rigidez, né, que é um traço ali que, como eu comentei com vocês, é uma característica transdiagnóstica, aparece em vários diagnósticos, inclusive TOC, TDAH, podem apresentar essa rigidez. No caso do autismo, a gente vai estar falando de critério diagnóstico, lembrar lá daquele pontinho que a gente falou lá do DSM-5. Então, a gente vai chamar ele de comportamentos e interesses restritos e repetitivos, no caso do TEP. Por isso, vocês vão me ver sempre muito falando sobre RRBIs. O que é os RRBIs? É os comportamentos e interesses restritos e repetitivos. É uma classe ampla de comportamento que está associado ao TEA e que está associado a essa inflexibilidade. A gente separa esses RRBIs em dois grandes grupos, que é o de ordem inferior e de ordem superior. O de ordem inferior são os comportamentos motores, estinha, ecolalia, autolesivo. E a gente tem os de ordem superior, por exemplo, a mentalidade preto e branco, assistência na mesmice, comportamento obsessivo, compulsivo, literalidade, troca de tarefa, comportamento governado por regras. Então, a gente tem essas duas divisões, tá bom? Então, sabendo disso, porque era importante vocês saberem essa base para a gente entrar na parte das intervenções, a gente vai chegar nesse ponto, que é o ponto principal do nosso encontro hoje. Como que a escola ela pode contribuir para diminuição de comportamentos e interesses restritos e repetitivos no TEA, pensando, né, nos RRBIs que são alvos de intervenção no sentido de necessidade de diminuir a frequência, tá? Porque, como eu mencionei lá dos comportamentos estereotipados, não todo comportamento vai ser colocado, né, como alvo de intervenção para diminuir de frequência. Os interesses restritos também é outro que, depender da situação, né, se fosse não gerar prejuízo, a gente também não tende a colocar isso em extinção. Mas aí a gente vai entrar agora em como que a escola, qual que é o papel da escola, né? E como que ela pode contribuir para a diminuição desses comportamentos. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui com vocês é a variabilidade comportamental. Gente, se eu pudesse, eu ia pegar, fazer um cartaz, ia pregar isso em todas as escolas que eu conheço, porque dá para fazer demais isso no contexto escolar. Então, a gente pode reforçar, usar esquemas de reforçamento para promover variabilidade comportamental na escola. Se a gente está entendendo que a insistência na mesmice, ela é central no autismo, porque ela vai aparecer, assim, eu particularmente ainda não peguei um caso de uma criança autista que não tinha insistência na mesmice. Então, se ela tem esse padrão de resposta, a gente pode reforçar a variabilidade no contexto escolar. E é importante, porque quando você reforça a variabilidade comportamental, tem menos chance que essa criança se desregule em contexto escolar, porque ela vai estar tão já, né, reforçada em variar ali a sua resposta, que não vai aparecer com tanta frequência isso. Então, acho que a escola pode ajudar demais a promover a variabilidade comportamental. Só lembrando que variabilidade comportamental ela não é sinônimo de flexibilidade, tá? Variabilidade comportamental é tipo um passo anterior ali na promoção da flexibilidade, mas é um passo muito importante. Então, por exemplo, a gente poderia, né, pensar numa coisa super simples aqui, igual aqui nessa questão de intervalo, né, de recreio, ou na própria sala de aula. Então, num dia, lá no intervalo, ela senta numa cadeira, no outro dia você tem que se ater que ela vai ter que sentar em outra cadeira. Então, a gente vai reforçar que ela varie a resposta dela, né? E aí a gente poderia, por exemplo, usar esquema de reforçamento de lag. O lag, a gente reforça, a gente pode fazer lag 1, né, que a gente reforça de tal forma que, por exemplo, uma resposta é sempre diferente da anterior. Então, por exemplo, hoje ela senta aqui, amanhã ela senta nessa aqui. E aí, no outro dia, ela poderia voltar a sentar nessa aqui de novo, que é leg 1, ela só precisa ser diferente da última, de uma só. Se for leg 2, porque aí a gente pode aumentar essa variabilidade, se for leg 2, ela pode hoje sentar aqui, amanhã sentar aqui, amanhã, no outro dia ela tem que sentar em outro lugar, porque tem que ser diferente das duas últimas. E aí ela vai fazer isso aí no quarto dia, ela pode voltar aquela primeira cadeira, por exemplo. Então, a gente usa esses esquemas de reforçamento para reforçar a variabilidade comportamental. Quando a criança com TEA não pode ouvir não pode nem ler a palavra não, entra em crise, se joga e bate a cabeça no chão e às vezes algo aparente acontece, também acontece este comportamento, o que fazer?
Kátia, esse comportamento parece um comportamento provavelmente é, né? De dificuldade de tolerância, tá? A gente tem procedimentos específicos para isso. Só que é um procedimento bem complexo, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Essential for Living, que é um protocolo que vai ter, por exemplo, o ensino do tolerar o não. Então, a gente faz em pequenos passos. Então, no início, por exemplo, a gente fala o não, mas entrega o que ela quer, para ela tirar, porque provavelmente, Kátia, nesse caso dessa criança, ela está com extremo aversiva ao estímulo não. Então, ela precisa passar por um treino até ali de contracondicionamento dessa palavra, sabe? Então, é um caso complexo, assim, foge um pouco aqui do escopo da nossa live discutir isso aprofundadamente, mas vale a pena olhar para um treino de tolerância, tá? Ensinar ela primeiro a tirar essa aversividade do não e depois expor ela gradativamente, né, às situações que ela passe pelo não e consiga ficar sem se desregular, tá bom? Expondo, então aqui eu comentei com vocês, reforçar a variabilidade. Isso aqui é extremamente importante, tá, gente? Acho que é um dos pontos, assim, que toda vez que eu vou para reunião escolar, eu bato na tecla de promover variabilidade comportamental na escola. Até porque, gente, a escola é o lugar onde você. Estava até discutindo isso com a mãe mais cedo. É o lugar onde você mais pode ter padrão de assistência mesmice. Porque, gente, é um grande. Né, eu brinco que a escola é um grande ritual. Né? Então, assim, você tem horário para tudo, você tem regra para tudo, você tem lugar onde você senta, você tem lugar onde você coloca a sua cadeira, você tem lugar para tudo. Isso nem acontece tanto em casa como acontece na escola. Então, a chance dessa criança desenvolver, por exemplo, um ritualístico ali na escola é gigante, tá? Então, por isso que vale muito a pena a gente falar sobre variabilidade comportamental, promover a variabilidade comportamental em contexto escolar, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mensagens. Obrigada por nada. Expondo gradativamente a incerteza. Lembra que eu comentei com vocês sobre a criança que tem tolerância à incerteza? Gente, aí, quando a criança tem essa intolerância à certeza, qual que é a nossa primeira reação? Vamos dar previsibilidade para ela, vamos botar rotina, vamos fazer isso. E, gente, às vezes a rotina em excesso, assim, a rotina é muito boa, ela vai ajudar na regulação emocional, isso de fato, mas ela pode reforçar essa intolerância à incerteza. Eu tive um caso de uma criança que veio para mim há pouco tempo, que a mãe falava assim, nossa, quando eu dava previsibilidade sempre, piorou a tolerância dele a quando algo saía do controle. E piorava mesmo, porque você está reforçando essa intolerância e incerteza. E aí, isso aqui é uma dica que eu acho ótima para o contexto escolar. Vamos expor gradativamente essa criança em incerteza de uma forma previsível. Como que a gente faz isso? A gente monta a rotina, pode montar a rotina, bonitinho, visual, mas vamos colocar lá, por exemplo, um ponto de interrogação que a criança sabe que aqui igual aqui tá aqui, né? Naquele horário ali, vai ter alguma coisa que ela não sabe o que vai acontecer, mas que ela sabe que vai acontecer alguma coisa diferente, né? Então, ela tem uma previsibilidade da imprevisibilidade. Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela sabe que vai acontecer alguma coisa diferente ali. Então, aí a gente vai aumentando gradativamente isso. Então, a gente pode ir colocando mais elementos ali, né, colocando mais imprevisibilidade ali na rotina dela, justamente para expor ela, né, fazendo essa dessensibilização dessa criança em relação a eventos incertos na escola. Então, por exemplo, aqui também tem aquele antes e depois, né, que é muito comum a gente usar de suporte visual na escola. Então, primeiro a gente lança, ó, depois vai ter alguma coisa aqui, uma surpresa. Você não sabe o que que é, uma coisa diferente que vai acontecer na escola hoje. E aí você tá, de novo, trabalhando a previsibilidade da imprevisibilidade. Aí, isso, para mim, ele é um pré-requisito para lá na frente aquela criança conseguir ter uma mudança na rotina e não se desregular tanto. Porque ela vai ter feito esse processo ali de dessensibilização aí em relação a esses eventos que são incertos na rotina dela. Deixa eu ver aqui, apareceu pergunta. Qual ator no contexto escolar que... Peraí, deixa eu voltar aqui que subiu. Qual ator no contexto escolar que colocaria esse programa? Eu entendi deve ser qual profissional, né? No É contexto isso escolar, mesmo, pode colocaria colocar esse também. programa em prática.
Olha, não sei se é isso que eu entendi bem, tá? O AT, isso. Poderia ser o AT, poderia ser a profissional do AE, como a Mariana colocou aqui. Poderia ser a professora, se ela tiver orientação para isso. A pessoa que vai conduzir isso vai depender de caso para caso, né? Do que a gente tem ali de disponibilidade. Sheila, perfeito. Muita previsibilidade gera mais crise, porque quando sai da rotina, desorganiza. Meu filho era assim, foi trabalhando previsibilidade da imprevisibilidade. Perfeito, Sheila. Isso faz muita diferença no tratamento, na intervenção das nossas crianças, quando a gente vai fazendo isso, expondo gradativamente a situações de incerteza, tá? Principalmente quando você tem a criança com esse perfilzinho, que é essa criança que desregula quando a gente tem uma situação imprevisível. Às vezes, ela até consegue flexibilizar quando você fala com ela muito antecipadamente e tal, consegue. Mas, quando é algo imprevisível, ela já se desorganiza. Por isso que, nesse contexto, é importante fazer essa exposição gradativa, tá? Outra coisa, isso aqui, eu vou até colocar um vídeo, porque eu vi esse vídeo no Instagram, e eu acho que é muito importante a gente discutir isso, porque é uma coisa que acontece muito. Eu não sei se vai sair áudio. Se não sair áudio, a gente deixa. Depois eu compartilho, peço a Elisa para compartilhar com vocês. Mas é uma mãe falando sobre os rituais, né? Sobre essas cadeias de resposta. Eu já sei, por exemplo, que tem o ritual do micro-ondas. Ele vai descer com o travesseiro dele, com o mesmo tipo de fronha, vai colocar no sofá, ele vai pegar o copo, ele tem que pegar o Toddy. Se o Toddy já tiver na vista, desencadeia uma criança, uma criança. Imagina, o Gabriel tem 30 quilos, né? O meu micro-ondas fica na parte de cima, então eu tenho que pegar ele no colo todos os dias. Ele aperta 40 segundos no micro-ondas e tem que parar exatamente no 1. Se parar no 0, se parar no 2, desregula a criança. Parece tão bobo, mas todos os dias é esse mesmo. E tem dias que para mim isso é a morte, que eu falo assim, eu não quero. Eu falo assim, Gabriel, não tem problema botar no 41, não tem problema parar no 0, filho. Mas como a gente tem toda essa dinâmica da manhã, por quê? Porque a gente tem horário para terapia, a gente tem horário para escola, eu tenho horário de ir para o trabalho. Então eu fico nessa ansiedade, eu falo que a família acaba vivendo esse estado de ansiedade, porque tudo tem que estar correto. Porque Nossa, acordo gente, de pior que manhã, toda eu já vez sei. eu me emociono muito vendo esse vídeo, porque é uma situação que gera muita sofrimento para as famílias. Não sei se vocês sabem, mas os RABIs, ele é muito associado a estresse parental, sabe? Tá muito associado não só às questões, né, internalizantes, a gente vai falar o tanto que os RABIs é associado com ansiedade, depressão na vida adulta de autistas, mas ele também está muito associado a esse desgaste emocional das famílias. Mas, enfim. Mas era só para ilustrar aqui o que é esses rituais. Que aqui está muito nítido no caso dessa mãe, né? A criança que emite essa cadeia de respostas para conseguir manter na rotina. E por que eu quis trazer isso? Gente, porque isso aqui acontece demais na escola. E a gente precisa ter esse olhar atento em relação a esses rituais, né? Então, a criança que sempre sai, chega chega para a sala de aula e sempre coloca a mochila no mesmo lugar e depois coloca a lancheira no outro lugar, faz vários comportamentos. Se você parar para perceber que ela está ali mantendo aquilo ali todos os dias, gente, vamos fazer um procedimento para diminuir esses rituais, porque esses rituais, eles geram aquela que a gente comentou lá atrás de segurança, que a gente falou, mas elas também são muito ruins quando são quebradas. Então, a gente vai ver muito processo de desregulação emocional na escola, em casa também, que isso acontece em casa, como a mãe relatou. Então, o que a gente faz quando a gente tem rituais, né? A gente tenta quebrar esses rituais, né? Fazer a interrupção desses rituais de forma muito gradual, né? Eu tive um caso de uma criança que tinha muito, a gente brinca, eu e a mãe dele brincava assim, ele vive um grande ritual. E aí a gente foi fazendo as quebras desses rituais muito aos poucos, sabe? Então a gente ia quebrando muito gradualmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente aconteceu nesse caso. Ele sempre tinha que chegar da escola, pegar o controle, pegar
passar todos os canais da TV, colocar o controle do lado e ninguém podia mexer o controle tinha que ficar numa posição muito específica. E aí, o que que a mãe fazia no início? Ela tentava, por exemplo, tirar o controle dele, gente. Aquilo ali gerava uma desregulação emocional muito grande. E aí, o que que ela foi fazendo? Fazendo pequenas alterações. Então, um dia, ela só chegava, assim, do lado dele, assim, e dava um empurrãozinho nesse controle. E aí ele foi aceitando que ele ia mudando de lugar. E ela conseguiu que ele mudasse de lugar. Depois que ela conseguiu que mudasse ele de lugar, ela conseguiu que tirasse o controle assim que ele mudasse a televisão. Então ela foi gradativamente mudando ali aquela cadeia de resposta para que ele conseguisse parar de fazer aquele mesmo ritual. Então, é uma coisa que a gente precisa estar com o olhar atento e a gente precisa fazer mudanças sutis para que isso não se desregule, né? Que a criança não se desregule, né? E não faça. Acho que não pode mudar, eu estava aqui lendo. Isso que o juiz hoje mesmo disse, mas pode mudar, né, mãe? Que lindo, Sheila, que bom. Então, é uma coisa que a gente pode fazer, mas o que eu queria reforçar aqui é que essas mudanças elas precisam ser gradativas, precisam ser muito aos poucos, tá? Em pequenos passos, para que a criança consiga flexibilizar aquele ritual ali. Mas se atentem a isso na escola, porque a escola é o lugar para ter ritual, né? Então, até porque a escola mantém uma rotina muito estruturada, as rotinas elas geram esses rituais, né? Então, a criança só pode, né? Eu já tive crianças com rituais dos mais diversos. Eu só posso vestir a roupa de ir para a escola, isso antes, né? Mas para criança, por exemplo, que faz educação física, né? Que às vezes precisa trocar de roupa. Então, aí ela só aceita se trocar primeiro, né? Tirar a primeira meia para depois fazer isso. Tem um ritual. Então, as crianças costumam ter muito desses rituais. Então, vale a pena a gente começar quebrando em pequenos passos esses rituais. Tenham esse olhar atento para essas respostas, tá? Vamos para o próximo, psicoeducar sobre os RRBIs, que acho que é muito interessante, psicoeducar sobre rigidez como um todo. Essa aqui é uma historinha que eu disponibilizo no meu curso de flexibilidade, que é uma coisa mas que não precisa necessariamente ser uma história, né? A gente pode conversar, né? Tem muitos terapeutas que usam analogias, então pega a massinha para falar, por exemplo, o que que é o cérebro mole, e pega, tipo, uns brinquedos duros para falar o que que é o cérebro duro, e que pode ser uma psicoeducação tanto individual quanto em contexto de grupo. Acho que as crianças se beneficiam dessas intervenções também. Então, psicoeducar as nossas crianças, todas as crianças, seria interessante também. Então, falar sobre o que que é o comportamento rígido, o que que é o comportamento flexível, né? Então, a gente pega, por exemplo, um objeto muito molinho e mostra isso aqui é ser flexível, né? Ser mole, dá exemplos do que é também ser flexível. E aí a gente tem também o que é ser rígido, quando eu não aceito não, cadê a moça que falou do não? Quando eu não aceito não, quando eu só aceito que eu ganhe. Então, fazer essa psicoeducação ela é muito interessante para o contexto escolar também e para o contexto dos pares, se a gente for parar para pensar, até no processo de inclusão, né? Então, as crianças passarem a entender, né? Porque a criança teve uma rigidez, então os próprios pares conseguirem entender e até ajudar, né? Então, eu já tive crianças, por exemplo, que eu fazia treino mediado por pares na escola, e eles falavam assim, nossa, fulano, você está sendo muito rígido, né? Um colega cobrando o outro, sabe? Então, isso também ajuda, é contexto natural. Então, acho que psicoeducar sobre os RRBIs, muito importante e super praticável na escola, assim, é adequado para o contexto escolar. Reforçar comportamentos flexíveis também, então a gente vai usar essa estratégia no contexto escolar. Eu tenho crianças, por exemplo, que eu supervisiono, que eles fazem automonitoramento de comportamento flexível em contexto escolar, né? No caso, a gente pode, para crianças que ainda não têm esse repertório de automonitoramento, pode fazer extrínseco, né? Então, o AT, o professor, ou o AE, né, que a gente comentou aqui, pode sim reforçar os comportamentos flexíveis. Então, à medida que apareçam essas respostas, né? Então, flexíveis, de aceitar a mudança, aceitar que as coisas fossem diferentes, que vocês verem que uma coisa pode estar correlacionada à outra. Então, lá atrás que a gente estava reforçando variabilidade, a gente pode reforçar o comportamento dele de ter conseguido também, né? Então, dar pontos para ele ser flexível em contexto escolar. Super praticável também.
Estratégias de regulação emocional e sensorial, porque, como eu falei com vocês lá atrás, os RRBIs também podem estar associados aí à regulação emocional e sensorial. Então, usar estratégias de regulação emocional, né? O ensino dessas estratégias, elas podem ser utilizadas na escola. E, de novo, não só para as nossas crianças autistas, tá? Então, a gente pensar que regulação emocional, ele é importante para todas as crianças. Então, trabalhar ensino de habilidades de enfrentamento, né? Então, respirar fundo, ter um suporte visual ali na escola que ajuda, né, a lembrar o que a gente faz quando está se desregulando, muito importante. E sensorial aqui, né, fazendo uma referência às nossas TOs, né, às nossas terapeutas ocupacionais, que sempre que possível a gente ter um espaço sensorial, de regulação sensorial, pode ser importante, pensando aí nesses RRBIs, que muitas vezes eles vão aparecer para se esquivar. Então, a criança às vezes precisa de um momento ali para se regular sensorialmente, e a escola a gente pode ter esse cantinho, né? Se, né, for bem pensado e estruturado. Opa. E os valores, gente, isso aqui é uma coisa que eu acho que fantástico, que eu faço há pouco tempo, mas que ajuda demais, é a gente usar os valores da criança. Então, tem algumas intervenções que são muito legais, assim, que dá para a gente fazer, de trabalhar os valores com as crianças, né? O que é importante para você? Para mim é muito importante ter amigos, é muito importante ter a minha família, né? Então, a gente ter um momento de falar sobre valores, para quando aparecer, por exemplo, um comportamento rígido, a gente falar, bom, querer sempre vencer nos jogos, nas partidas aqui na hora do intervalo, é condizente com o seu valor de ter amigos? Provavelmente não. Então, é mais fácil, quando você liga esse comportamento a um valor, é mais fácil de você conseguir que ela flexibilize. Então, usar esses valores, né, que é uma coisa que a ACT fala muito, terapia de aceitação e compromisso, é uma estratégia super simples, mas que ajuda muito a flexibilizar aqueles comportamentos que são mais rígidos, sabe? Porque você vai estar relacionando aquilo com um valor que é algo que tem ali que tem, né, uma apetitividade, como a gente fala na RFT, muito grande. Então, uma coisa que é relativamente simples, mas que ajuda demais, né? Eu tenho algumas escolas que eu trabalho em conjunto, que usa os valores, né? Que usa esses valores para ajudar as nossas crianças a flexibilizar, né? Tem uma amiga minha que ela é psicóloga de um colégio que tem muitas crianças com diagnóstico lá em BH, e ela usa muito essa intervenção dos valores, e desde que eu falei isso com ela, ela usa muito e funciona. Ela sempre fala isso comigo, Lorraine, funciona mesmo, assim, porque é isso, você está relacionando aí, fazendo uma alusão aí à RFT, porque, né, aqui a gente não aprofunda na RFT, a gente não vai falar sobre isso, mas a RFT, ela tem um lugar muito importante, né, na flexibilidade. Mas isso aqui é uma estratégia super simples que dá para se adequar ao contexto escolar. Então, usar esses valores para ajudar ali na flexibilidade ali daqueles comportamentos rígidos, tá? Então, é uma estratégia simples e que funciona demais. Literalidade, adaptações são necessárias, né? Voltando à questão da literalidade. É necessário uma avaliação individualizada do repertório do aluno. Isso aqui eu não preciso nem comentar, né? Nem fazer uma palestra sobre isso aqui, que dá para ter uma aula só sobre a avaliação individualizada ali do repertório daquele aprendiz. Mas, enfim, o que eu acho importante é a gente ter esse conhecimento que a criança ela pode ter essa literalidade, porque, infelizmente, a maior parte das nossas crianças elas não têm acesso à intervenção que trabalha essa questão da literalidade, tá? Então, se a gente não tem uma criança com aliás, se a gente tem uma criança com perfil de literalidade, é preciso a gente fazer as adaptações, tá? E aí vai precisar, obviamente, uma avaliação individualizada, mas deixa aqui de recomendação, que é uma coisa que a gente sempre vê nas nossas, nos meus encontros com as escolas, né? Com meus encontros com as supervisoras e professoras, falar sobre a preferência por textos mais curtos e mais diretos, né? Uma adaptação ali que muitas vezes não vai ser do conteúdo, vai ser da forma de apresentação daquele conteúdo. Eu tenho muitas crianças que têm exatamente essa adaptação, que eles fazem os textos mais curtos, mais direto e questões fechadas, porque é mais fácil ali, principalmente naquele contexto de prova que muitas vezes é estressante, conseguir
compreender. Então, adaptações, mais do que justos a gente falar disso no encontro que a gente está falando de RRBIs e escola, ok? E para a gente, então, finalizar, que foi uma delícia conversar com vocês, eu queria deixar essa frase, que eu acho que, assim, é a frase que resume tudo o que a gente está comentando aqui hoje. Se a que eu concordo demais, né? A Toá arrasou nesse trecho. Se a flexibilidade não for incorporada nas suas intervenções, e aqui abro um parêntese para a escola também, você poderá inadvertidamente aumentar a rigidez em um grupo no qual a rigidez é considerada uma dificuldade central. A gente precisa falar sobre flexibilidade de forma urgente. A gente precisa falar sobre treino de flexibilidade, sobre treino de variabilidade comportamental, porque senão a gente corre o risco de, sem querer, reforçar essa rigidez, que acontece muito na prática, gente. É o que eu comentei com vocês. É esse olhar apurado para esses padrões de insistência mesmice, esse olhar apurado para esses padrões de comportamento ritualístico, que vai te ajudar a pensar em como aumentar essa variabilidade, como que eu posso ensinar essa criança a variar o comportamento, porque aquilo ali vai ser um problema no futuro. Pode não ser agora, mas se num outro dia ela não conseguir fazer aquele mesmo ritual ou ter aquele mesmo comportamento, ela pode se vir a desregular. Então, isso aqui é muito importante. E eu fecho aqui a nosso encontro, a nossa live de hoje, com essa frase da Toá, que resume tudo isso que a gente discutiu, viu? Agora eu vou ver aqui as perguntas que tem no chat. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada. Elaine. Maravilhosa a aula, tá todo mundo Deixa eu ver elogiando aqui se aqui. tem alguma pergunta. Luciane, eu tenho a impressão que quando quebra um ritual do meu filho, ele começa a fazer outro. Não sei se isso é pertinente. É pertinente, vou comentar. Mas, observando, tive a impressão que essa impressão em relação ao comportamento dele sempre está buscando padrões nas coisas e fazendo o comportamento se repete. Meu filho também supera uma mania, ele entra. Oi, gente, deixa eu falar com vocês. Tem uma mãe minha que ela falou assim, um pai, na verdade, que ela falava assim, Lohane, deixa eu falar uma coisa. Quando ele falava que rigidez era igual. Eu esqueci o nome do personagem, que era um personagem que tem várias cabeças. Você corta uma cabeça, nasce três no lugar. Rigidez é igualzinho. Você corta uma, nasce três no Medusa, lugar. a Exato. medusa. A medusa. Exato. Você corta uma, nasce três no lugar. E é exatamente isso, gente, que acontece. Só que aí o ponto é, você precisa continuar fazendo esses treinos de variabilidade comportamental em conjunto, né? Aí um spoilerzinho para vocês, em conjunto com algumas intervenções de linguagem. Quando você faz esse combo, você vê uma melhora nessa rigidez, entendeu? Então, é uma coisa que acontece, sim. A pessoa que comentou aqui. É uma coisa que acontece. Você quebrar uma, aparecer outra. Aí você vai, né? Eu falava com a mãe de uma criança que eu atendia, ela falou assim, nossa, esse treino de flexibilidade, ele é eterno. Assim, pois é, uma dificuldade central do TEA, né? A gente vai em conjunto ali, trabalhando ali o repertório verbal daquela criança para melhorar essa rigidez, que aí, nesse caso, em contexto clínico, não é específico para a escola, ok? Então, muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Elisa. Obrigada, Camila. Obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja aí um conhecimento útil para vocês, né? E contem comigo se precisarem de mais alguma coisa. Vocês me sabem onde me encontrar. Maravilhoso. Logo vai ter curso, viu, gente? Ela É. tá montando RFT. Ó, Vai ter antes ano de que vocês vem. saírem, vamos tirar um print. Peraí. Tira a tua apresentação para a gente fazer um print. Tá bom. Deixa eu ver. Como é que tira? Eu sempre... Isso. Então... Ai, gente, olha que delícia. Tem que ter esse olharzinho no final. Assim. Deixa eu ver se tem mais uma página aqui. Sexta-feira, o pessoal tudo aqui, gente, estudando, olha. E a gente nem passou batom, hein? Pelo menos eu não. Eu passei, gente, porque, né? Aula Ô, Lohane, maravilhosa, deixa eu só perguntar uma coisinha. Fique à vontade, Neide. Não, então, nesse caso, né? Porque a Elisa já falou que vai ter um curso aí mais para frente, né? Mas Uhum. teria um checklist, um questionário que a gente pudesse, assim,
começar a fazer em sala de aula para ajudar a gente nessa parte dessa flexibilidade? Olha, eu fiquei sabendo